Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço. Serra Talhada, 4 de junho de 1898, Poço Redondo, 28 de julho de 1938. Foi um cangaceiro, herói, contraventor e justiceiro brasileiro que atuou na região do sertão nordestino do Brasil. Segundo o biógrafo Cicinato Ferreira Neto, o apelido Lampião foi lhe dado devido ter facilidade em manejar o rifle, que, de tanto atirar, mais parecia um candeeiro aceso nas escuras noites da Caatinga. Lampião foi provavelmente o líder banditista de maior sucesso do século XX. Por parte das autoridades, este simbolizava a brutalidade, uma doença que precisava ser cortada. Para uma parte da população sertaneja, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso da honra. Por conta disso, suas façanhas o transformaram em um herói popular no Brasil, principalmente na região nordeste do país, lhe rendendo uma reputação equivalente ao contraventor norte-americano Jesse James e ao revolucionário mexicano Pancho Villa. Biografia de Lampião. Há controvérsia sobre a data de nascimento de Lampião. As mais citadas são 4 de junho de 1898, data que consta em sua certidão de batismo. Nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiárido do estado de Pernambuco, foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Açucena da Purificação. Até os 21 anos de idade trabalhou como artesão. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito de seu apelido é que sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais, geralmente por limites de terras, até que seu pai foi morto em confronto com a polícia em 1919. Virgulino jurou vingança, e junto de mais 2 irmãos, passou a integrar o grupo do cangaceiro Sinho Pereira. Em 1922, tornou-se líder do bando até então comandado por Sinho Pereira em Pernambuco. No mesmo ano, matou o informante que entregou seu pai à polícia e realizou o maior assalto da história do cangaço àquela altura, contra a baronesa de Água Branca em Alagoas. Além do grupo principal, Lampião tinha um comando de diversos subgrupos paralelos, designando outros cangaceiros à frente, a exemplo de Corisco e Antonil de Engracia. Em 1930 se junta efetivamente a Maria Bonita na Bahia. No mesmo ano, aparece no jornal The New York Times. Em 1936, seu cotidiano na Caatinga é fotografado e filmado por Benjamin Abramboto. Durante quase 20 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros, todos a cavalo e em trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição e calças para protegê-los dos arbustos com espinhos típicos da vegetação caatinga, para proteger o capitão, como Lampião era chamado, e realizar ataques a fazendas e municípios. Todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existiam contrabandos de armas para se adquirir, as mesmas eram, em sua maioria, roubadas da polícia e de unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também eram adquiridos durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes das volantes de macacos, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam o grupo de Lampião, pulando. Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em 7 estados, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores, fato citado amplamente na imprensa local. Não é uma vergonha o que se está passando, melhor dizendo, continua a ocorrer em o Nordeste brasileiro. E os poderes públicos, que garantia oferecem ao sertanejo infeliz e batido por todas as calamidades. Até os magistrados já não escapam às sortidas de Lampião. Eis porque o sertanejo tem sempre nos lábios uma expressão de descrença quando se lhe promete a aplicação de providências no sentido de desinfestar o sertão das hordas de cangaceiros horríveis que tornam a região a mais infeliz do mundo. Apesar disso, Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos por coiteiros, conhecidos como fazendeiros, pequenos sitiantes ou mesmo autoridades locais que ofereciam abrigo e alimentos aos bandos por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras.
facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e sua fuga das forças volantes do estado. Sua companheira, Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Del ou como Maria Bonita e conforme apelidada pela imprensa, juntou-se ao bando em 1930, sendo a primeira das mulheres a integrá-lo. Virgulino e Maria Dea tiveram uma filha, Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. O casal teria tido ainda 2 natimortos. Era devoto de Padre Cícero e respeitava suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez, no ano de 1926, em Juazeiro do Norte. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, esconderijo tido por Lampião como o de maior segurança. Era noite, chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Por volta das 5 do dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se preparavam para tomar café, quando um cangaceiro deu alarme. Já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem os traiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente João Bezerra e do sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperada do seu líder, conseguiram escapar. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. Apreenderam todo o dinheiro, o ouro e as joias, a força à volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época. Decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida, quando foi degolada. O mesmo ocorreu com Quinta-feira, Mergulhão. Os dois também tiveram suas cabeças arrancadas em vida. Luiz Pedro, Elétrico. Enedina, Moeda. Alecrim, Colchete, 2. E Marcela, um dos policiais, demonstrando ódio ao Lampião, desferiu um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapara da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do cangaceiro. Feito isso, salgaram os seus troféus de vitória e colocaram em latas de querosene, contendo aguardente e cal. 13. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus, para evitar a disseminação de doenças. Dias depois foi colocada creolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela creolina, este fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque, com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. Percorrendo os estados nordestinos, o coronel João Bezerra exibia as cabeças, já em adiantado estado de decomposição, por onde passava, atraindo uma multidão de pessoas. Primeiro, os troféus estiveram em Piranhas, onde foram arrumados cuidadosamente na escadaria da prefeitura, junto com armas e apetrechos dos cangaceiros e fotografados. Depois, foram levados a Maceió e ao sudeste do Brasil. No Iamieira de Aracaju, as cabeças foram observadas pelo médico Dr. Carlos Menezes. Depois de medidas pesadas e examinadas, os criminalistas mudaram a teoria de que um homem bom não viraria um cangaceiro e que este deveria ter características sui generis. Ao contrário do que pensavam, as cabeças não apresentaram qualquer sinal de degenerescência física, anomalias ou displasias, tendo sido classificadas, pura e simplesmente, como normais. Do sudeste do país, apesar do péssimo estado de conservação, as cabeças seguiram para Salvador, onde permaneceram por 6 anos na Faculdade de Odontologia da UFA. Lá, tornaram a ser medidas, pesadas e estudadas, na tentativa de se descobrir alguma patologia. Posteriormente, os restos mortais ficaram expostos no Museu Antropológico Estácio de Lima, localizado no prédio do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, por mais de 3 décadas. Durante muito tempo, as famílias de Lampião, Corisco e Maria Bonita lutaram para dar um enterro digno a seus parentes.
O economista Silvio Bulhões, filho de Corisco e Dadá, em especial, empreendeu muitos esforços para dar um sepultamento aos restos mortais dos cangaceiros e parar, de uma vez por todas, a macabra exibição pública. Segundo o depoimento do economista, 10 dias após o enterro de seu pai, a sepultura foi violada, o corpo foi exumado, e sua cabeça e braço esquerdo foram cortados e colocados em exposição no Museu Nina Rodrigues. O enterro dos restos mortais dos cangaceiros só ocorreu depois do projeto de lei no 2867, de 24 de maio de 1965. Tal projeto teve origem nos meios universitários de Brasília, em particular, nas conferências do poeta Euclides Formiga, e as pressões do povo brasileiro e do clero reforçaram. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram sepultadas no dia 6 de fevereiro de 1969. Os demais integrantes do bando tiveram seu enterro uma semana depois.